Israel arrasa distrito de Gaza. Mísseis atingem igreja ortodoxa. Israel arrasou num distrito do norte de Gaza nesta sexta-feira, depois de dar às famílias um aviso de meia hora para escaparem, que atingiu uma igreja cristã ortodoxa, onde outras pessoas estavam se abrigando, deixando claro que uma ordem para invadir Gaza era esperada em breve. Israel já disse a todos os civis para evacuarem a metade norte da faixa de Gaza, que inclui a cidade de Gaza. Muitas pessoas ainda não partiram, dizendo que temem perder tudo e não tem nenhum lugar seguro para ir, pois as áreas do sul também estão sob ataque. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de regresso de uma viagem a Israel para demonstrar apoio, pediu aos americanos num discurso televisivo que gastassem mais milhares de milhões de dólares para ajudar Israel e combater o Hamas, que, segundo ele, procurava aniquilar a democracia de Israel. Acabamos de falar aqui. Sim. Está aí a situação. Houve o aviso para que as pessoas se afastem, para que as pessoas saiam, para que os civis saiam, né? E aí houve o ataque. Como alguém pede para você sair da sua casa, você vai abandonar a sua casa, tudo o que você tem, para salvar a sua vida. Como lidar com isso? Como viver com isso? Que mundo é esse? E ao mesmo tempo, tudo isso começou porque alguém resolveu invadir o outro país e matar pessoas lá no outro país e fazer reféns e fazer atrocidades. E trazer reféns para cá, quer dizer, onde está a justificativa disso? Alguém resolve que vai atacar e matar alguém e acha que isso não vai ter recorrência, não vai acontecer esse tipo de retaliação? Ação gera reação. Mas lá atrás, eu não estou discutindo aqui quem tem razão, eu estou discutindo uma ação que ceifou vidas. Vidas israelenses, vidas brasileiras, vidas norte-americanas, vidas europeias. Pessoas foram mortas de forma mais atroz possível. As pessoas, e se não bastasse isso, se não bastasse apenas, né, o fato de já tirar aquela vida, ainda se filma e manda para a família. Mulheres, homens, crianças. Que absurdo. Márcio, e agora tem uma atrocidade. Lógico, Israel está atacando do outro lado, e a gente está falando que tem palestino, lá tem pessoas que não tem nada a ver com isto. É uma guerra injusta. Se a gente for analisar em relação a esse contexto, é uma guerra injusta e uma guerra blindada, é uma guerra blinded, que a gente chama uma guerra cega, na verdade. É uma guerra cega para o Estado de Israel, porque ele tem que avisar os civis. Ele precisa avisar os civis que eles precisam abandonar aquela região. Mas, no meio dos civis, estão os próprios combatentes do Hamas, que estão no meio desse povo. Então, assim, tipo assim, o Hamas sabe quem atacar. O Hamas, eles não têm compaixão. O grupo Hamas, eles querem matar porque eles se dizem donos desses direitos, porque como dizem, Terra Santa, eles têm Israel, eles querem tomar Israel, então eles querem tomar o Estado. Só que Israel não sabe com quem eles estão lutando. No sentido de pessoa. Eu estou pensando assim, se você vai colocar Hamas, pessoa física, quem são? Sabe quem são os líderes, mas está no meio das pessoas. Então é uma guerra cega, é uma guerra injusta, e no meio de tudo isso estão os civis de vários continentes, de vários países do mundo que estão morrendo, as pessoas, como você disse, que tendo que deixar as casas, sem ter para onde ir, sem ter como viver, e o pior, não tem nenhuma porta aberta nos países da região para que eles possam realmente ir embora. Então, se dali naquela região eles estão presos, então assim, eles vão ficar ali até morrer, é isso. Quer dizer, entende? É complicado. Hamas, há uma pressão. É muito. Aí o Hezbollah do Líbano manda, aí o outro Al-Rajid manda. Quer dizer, tá todo mundo querendo apertar botão e soltar míssil. Você lembra que quando a gente chegou a falar há um ano e meio atrás, sobre o início da guerra da Ucrânia, e aí a gente até comentamos aqui que isso realmente estaria se dando a uma nova ordem mundial, porque a Ucrânia é grande exportadora de grãos para todos os países, mas aqui nesse caso a gente tem um paralelo muito mais complexo, porque atinge todas aquelas regiões que são líderes em petróleo, líderes em distribuição e exportação para vários continentes. Então o mundo está dando uma guinada. Muita dessas coisas que estão acontecendo hoje talvez possa ser, isso é a minha visão, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, e essas instituições internacionais têm que rever os conceitos, porque realmente a ONU ela foi criada para
combater os conflitos. A ideia da ONU é discutir com os países que fazem parte, que são os países signatários, e discutir conflitos e, principalmente, intervir com a intenção de parar conflitos. E não está acontecendo, ou seja, a ONU vai ter que se reaver, se readequar. O Conselho de Segurança da ONU realmente está na hora de abrir para outros países ou trocar de países, porque são sempre os mesmos que estão lá, que têm poder de veto, como você deixou bem claro, e que, infelizmente, os que têm poder de veto são, na maioria das vezes, os que estão tomando frente das guerras que estão acontecendo no mundo. Tem Estados Unidos e Rússia no Conselho. Sim. Fixo. Rússia está na guerra contra a Ucrânia. Contra a Ucrânia. Ou melhor, está na guerra na Ucrânia. Na Ucrânia. Ela invadiu a Ucrânia. Sim. E isso está sendo discutido há mais de um ano. E a Rússia mesmo está pedindo para ambos os lados terem calma. Quer dizer, a Rússia ela pediu para que parassem com os conflitos. É muito incongruente, muito louco, porque na verdade ela invadiu um país e não quer parar, enquanto não tomar aquele país. Por outro lado, a gente tem uma outra superpotência bélica, que são os Estados Unidos da América, que estão envolvidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia, porque eles estão tomando lados que são contra a Rússia, que é a Ucrânia, porque estão defendendo o país, e aí fica quem está no contexto da guerra, mais uma vez Estados Unidos, mais uma vez Rússia. É exatamente o pano de fundo que a gente tinha lá atrás na Guerra Fria. A gente vai agora para essa guerra esse conflito Israel e Hamas, que é o país da Palestina, e aí quem está defendendo o grupo Hamas é o Hezbollah, que também defende o Hezbollah, que é o Irã, aquela linha conflito Irã-Iraque, que automaticamente tem uma certa não defesa, mas a Rússia tem uma inclinação maior pelo país Irã. Então, quem está nesse contexto? Então, se a gente for analisar, são sempre os dois potentes bélicos que estão nesse meio. A base americana no Iraque foi atacada. Exatamente. Começa toda uma situação que chama a atenção do mundo. E aí está esse contexto. O Hezbollah, que é o maior grupo terrorista que a gente tem na história, é um grupo... Nossa, se eles decidirem entrar na guerra, é bem provável que os países daquela região também entrem na guerra. E aí a gente tem E o Hezbollah estava disparando do Líbano mísseis contra Israel. Contra Israel. É uma situação muito difícil. Sim, muito difícil. E assim, a invasão por terra... Que é o pior. Tá na iminência de acontecer. Obviamente, devem estar coletando informações, estratégias para poder tomar essa atitude e já iniciar a invasão por terra. Isso está difícil de não acontecer. Apesar dos tratativos, das conversas... E é muito... para a gente ter uma noção de como... É uma situação bem complexa, então todos os países estão bem envolvidos com a guerra. Tanto é que muitos dos países não estão atentos que esse final de semana vai ter uma votação para a presidência da Argentina, e a gente tem o Milei, que está aí na frente, que também é um cara complexo de se trabalhar, que traz muito problema para outros países da região, daqui da nossa América Latina, provavelmente. Ele é mais direita, ele é bem direita, ele não é mais direita, ele é extremista de direita, e aí não tem nada contra, mas e aí as relações que a gente tem com a Argentina podem mudar completamente. E aí nesse momento, a gente aqui na nossa diplomacia brasileira está tendo que se desdobrar para entender as eleições na Argentina e o conflito Ucrânia e lembrou de um escândalo do envio de verba para a Argentina, que surgiu aí, falaram que é o Brasil tentando intervir nas eleições lá. O Equador já deu o recado, já elegeu. Milei, praticamente, só se alterarem alguma coisa, alguma alteração muito séria, mas praticamente, pelo que indica, já está com a mão na cadeira. Não, na verdade, eu discordo um pouco, porque apesar dele estar despontando, porque ele realmente, se a gente for analisar, a Argentina tem... Só para a gente vir na história, a gente tem 2015, 2019, que a Argentina em 2015 foi entregue para o governo com 25% de inflação. Aí 2019 com 50%. E agora está sendo entregue com 140%. Ou seja, cada eleição são praticamente o dobro da inflação. E aí a gente tem que parar, porque assim, na verdade, o que acontece nesse momento é que a gente tem ali 30%, se não me engano, ele está 30% a mais que o segundo, mas os analistas eles não conseguem fazer uma análise crítica e contundente de que o Milei realmente vai ganhar, porque é um cenário muito, muito complexo, tendo em vista
que a gente tem no terceiro lugar uma mulher que tem muito a ver com a segurança no país, que já foi ministra da Segurança, e o segundo lugar que é ministro da Economia atualmente. Então, aí que chama a atenção, muitas vezes a gente de observa, esquerda, né? A gente observa que após 3 mandatos não funcionou. Prejudicaram a Argentina nessa questão inflacionária, com certeza o povo quer mudança. Quer mudança. Mas é por isso que eu falo disso, porque apesar da gente vir nesse cenário de só ladeira abaixo, digamos assim, a gente ainda, os analistas ainda não conseguem parar, porque eles estão próximos, analiticamente. Tanto é que essa semana saiu uma pesquisa em que o segundo lugar passou à frente do Milei. Então existe isso, é bem complexo. Vamos mas lembrar as pesquisas que ocorreram no Brasil aqui, que o pessoal, inclusive, ia chamar a atenção. Vem cá, que diferença era de 10%, 15% que agora parece o some. Se bem que essas pesquisas a gente não sabe até onde elas são. E essa preocupação toda, eu não vou duvidar nada do resultado na segunda-feira. Você sabe que eu trago Inclusive, isso. Inclusive o acordo Mercosul com a União Europeia está... eu trago isso, é por isso que eu ia falar agora disso. Por que a gente está... Por que eu acho que é legal a diplomacia brasileira está bem ligada nisso? Porque isso acaba influenciando todos os acordos que tem entre Mercosul, que o país é um signatário e um dos países líderes da região, e principalmente essa aliança que está tentando se ter com a União Europeia. E aí a gente pode ter... Né? Sim. Vamos aguardar. E aí esse Milei, ele é muito nacionalista, né? Digamos assim, ele é estadista, então provavelmente a gente vai ter alguns conflitos nesse sentido de alianças, de gerar essas uniões com outros países. 40% é muita coisa. É muita A gente já chegou nisso lá atrás, né? Mas nós anunciamos aqui um determinado momento, isso que é espetacular a gente falar isso para as pessoas terem ideia da noção do tamanho das coisas. Uma pessoa se tornou milionário na Argentina porque encontrou $75 mil numa valisa no lixão. $75 mil. Se nós colocarmos aqui hoje no Brasil, em torno de quase chegando a R$500 mil, R$400 mil, né? Você não se torna milionário no Brasil. Você fica bem, né? Tem uma graninha boa, mas você não se torna milionário no Brasil. Na Argentina, ele virou milionário. Sim. Milionário. Muito dinheiro, A inflação lá está muito alta. Então, para você ter uma ideia da defasagem do dólar para o peso argentino e essa dificuldade. E a gente estava falando de Hamas, né? Uhum. Na verdade, eu só falei para... Está tudo interligado. É porque a gente pensa que não, mas tudo que acontece nessas regiões acaba conflitando e a gente acaba tendo os resquícios de tudo isso. E uma boa você trazer isso, André, porque assim, a guerra na Ucrânia, ela perdeu o espaço nos noticiários. A eleição na Argentina perdeu espaços nos noticiários. O mundo perdeu espaço nos noticiários e o Oriente Médio é o foco. Né? Também, né? O que está acontecendo, a gente não tinha como não ser.